Oi, gente, eu sou a Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora uma edição extra do podcast do Sim e Não. A gente está num cenário diferente hoje porque a gente tem uma entrevista especial. E aqui comigo para esse bate-papo está o editor do Acrítica.com, Dante Graça. Olá, Aruana. Olá, quem está nos acompanhando. E a gente vai conversar com um ex-deputado estadual, ex-deputado federal, que foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional na gestão Lula, disputou a presidência em 98, 2002, 2018 e agora se prepara para a sua quarta campanha rumo aí à presidência da República. Seja bem-vindo, Ciro Gomes. Obrigado, Aruana. Obrigado, Dante. Uma saudação a todos. Ciro, em sua fala hoje na Assembleia Legislativa, o senhor alertou para as consequências da venda do gasoduto Coari-Manaus, que pode afetar a Zona Franca a partir de uma escalada do preço do gás. E se disse surpreso por existirem ainda no Amazonas defensores do governo federal, que a cada ano vai tendo decisões que ameaçam o modelo, né? Eu gostaria de começar a entrevista perguntando como fortalecer o polo industrial e levá-lo para o interior do estado, como o senhor mencionou nesse discurso. Você tem algumas coisas de atacado e outras coisas, vamos dizer, para comparar com o atacado, de varejo. Não? O atacado, o Brasil precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento que dê centralidade ao esforço de industrialização do país. Primeiro, para nos defender, porque estão acabando a indústria brasileira. Ela era, em 1980, um terço do PIB brasileiro, hoje cai de 9% do PIB. É a maior destruição. Tem um professor da Coreia do Sul que tem uma tese sobre isso, evidenciando que é a maior destruição de indústrias da história do capitalismo mundial. Disfarçado no Brasil, porque a tendência de desindustrialização é uma tendência moderna nos países centrais do mundo. Mas eles não estão desindustrializando, eles estão agregando uma economia do conhecimento a uma indústria. Né? Então, são serviços sofisticados a partir de uma indústria. O Brasil está simplesmente dizimando a indústria. As duas questões centrais para isso têm a ver com dois preços da economia brasileira. E a gente tem que fazer um esforço para popularizar a consciência disso, mas pelo menos os formadores de opinião têm que dominar esse assunto, que é a manipulação desses dois preços, câmbio e juros, em favor de ou consumismo, nacional consumismo, que o Lula, por exemplo, representa, que ao manipular a taxa de câmbio de uma forma absolutamente populista, faz com que fique mais barato tudo importado que chega no Brasil do que produzir aqui. Depois você tem a questão dos juros. Então você tem no Brasil, e estamos assistindo isso de novo agora, é um filme velho, os políticos aprenderam a isso. Então sobe a taxa de juros de forma absolutamente exorbitante. Acabou de subir mais 1% ontem, né? Subiu 1% ontem. E veja, numa hora de estagnação econômica. Porque na teoria econômica, você sobe a taxa de juros quando existe muita demanda. Segurar, né? E aí ela tem um efeito anti-inflacionário. Por quê? Porque nas teorias, o cidadão pode comprar a renda que tem mais o crédito que tem na praça. Então, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu diminuo a demanda. Ora, o Brasil não tem problema de demanda. Ao contrário, nós estamos há 15 anos, é importante que a gente frise essas datas, há 15 anos, com capacidade instalada ociosa ao redor de 25% da indústria brasileira. Não é brincadeira, a Ford tinha 54 anos de Brasil, foi embora. Você tem a Sony, de vocês aqui, estava há 30 anos, 35 anos aqui, foi embora. Por quê? Porque lá fora ela tem sofisticação tecnológica de ponta, que nós aqui não temos nem sequer profissionais de processamento de dados suficiente, que é o mínimo de profissional. Lá fora ela tem escala, e aqui nós não conseguimos ter escala porque o mercado doméstico está sendo deprimido e nós estamos esmagados porque não temos competitividade sistêmica por causa da manipulação da taxa de câmbio. Então, assim, essas grandes questões gerais. No particular, um conjunto de ferramentas, não é, que tem a ver com crédito, tem a ver com compra governamental em alguns setores, tem a ver com o mercado interno brasileiro. Por exemplo, eu tenho na minha proposta de Projeto Nacional de Desenvolvimento a ideia de financiar a compra de celulares e tablets em 36 vezes. Ora, se eu fizer isso como uma política pública, o mercado brasileiro dá escala. Então eu posso chegar na Samsung de Manaus e dizer, olha, vocês estão aqui há um tempo, são muito bem-vindos, mas eu preciso que vocês decomponham esse aparelho de vocês e a partir de um perfil de menor sofisticação tecnológica para maior, vocês vão verticalizar essa produção indo para o interior. Eu vou dar financiamento e eu vou fazer uma compra governamental dirigida, quer dizer, vai ser um crédito para fazer, e vocês vão ganhar escala
a partir do mercado nacional brasileiro. Mas eu quero... Né? Exatamente. A gente está falando desse aspecto econômico e tem uma discussão que está, obviamente, afetando todo mundo, que é essa situação do combustível. Claro, tem um contexto externo, tem contexto de guerra à Ucrânia, mas a gente tem no parlamento agora essa discussão da bitributação, né, do combustível. Esse é um caminho que você considera adequado para resolver esse problema? Dante, há outras coisas que possam ser feitas? O Brasil é um país assaltado. E aqui não há exagero nenhum, a nossa população está sendo assaltada à mão desarmada e um país enganado, mistificado de uma forma absolutamente grosseira pela modelagem econômica e a modelagem de governança política do país. Só há uma única explicação para o combustível explodir de preço no Brasil, é a política de preços de paridade internacional que o Michel Temer introduziu na Petrobras. Foi a política que resolveu isso, não tem lei nenhuma, é mentira do Bolsonaro, não tem nenhuma causação externa. Nenhuma. Por quê? Porque o Brasil, como alguns países do mundo, é autossuficiente em petróleo. O Brasil tem hoje uma capacidade de refino que tem um terço parado. Um terço da capacidade de refino no Brasil. Nós não precisamos importar derivado de petróleo do estrangeiro. E o custo de produção no Brasil, que é substantivamente em real, é $10. É o mais baixo custo de produção do mundo. Pela extraordinária engenharia que a Petrobras desenvolveu no pré-sal, nós estamos tirando um barril de petróleo no pré-sal por $10. Quando você encavala em cima desses $10 de custo de produção no Brasil, todas as etapas, do refino até o posto de gasolina, do tributo, dos lucros, etc., esse barril chega por $30. Com essa política de paridade internacional, eles estão cobrando nesse momento $100 o barril. Agora que baixou um pouquinho, né? Porque ainda está pior. Não, mas você não vai ver baixar. Sim, não vai ter efeito. Porque bateu em 140. Sim. Então, repare, não há nenhuma razão, aliás, a razão mesma de existir da Petrobras é proteger o Brasil neste elemento sensível que é conectado com todos os preços, porque tudo vai embutido o petróleo pelo frete. Então, repare, é um assalto. E aí, como é que você demonstra isso? Ora, para onde é que está indo este valor? Aí você pega o balanço da Petrobras, eles contabilizaram 101 bilhões de reais de lucro. Isso é 38% de lucro contra 6,3% de lucro das petroleiras internacionais de primeira linha. Eles estão tomando do povo brasileiro porque tem um monopólio. Todo e qualquer monopólio, ninguém precisa ser socialista, o capitalismo ensina que qualquer monopólio, como não tem competição, tem que ser um preço administrado pelo governo. E esse preço tem que ser sério, custo mais rentabilidade em linha. O que é que eles fazem com esses 101 bilhões de reais? Amortizar a dívida? Melhorar o balanço da companhia? Não. Entregaram todos em lucros e dividendos empresariais sem pagar um centavo de imposto. Só no Brasil se produz essa canalice, não há outra expressão. Então, assim, o meu governo, no primeiro dia, publicará 2 editais. O primeiro, convocando o Conselho de Administração da Petrobras para revogar o PPI e estabelecer uma planilha de custos em real, não será mais em dólar, portanto já estaremos blindados disso, e relativa ao custo brasileiro, como eu lhe disse, $30, não 90, $100. E o outro edital, como essas ações vão cair de preço, eu anuncio um fato relevante, que já estou anunciando na campanha, na pré-campanha, que é o governo brasileiro entrará comprando, portanto, na contramão da desvalorização, tantas ações vendidas pelo Lula, fez a maior privatização da história da Petrobras, foi o Lula que fez, e pelo Fernando Henrique, até completar 60% do capital. Com isso, eu tomo o senhorio da Petrobras e vou transformá-la na maior companhia de energia do mundo, porque é o que as companhias estão fazendo, vão voltar a verticalizar, como gradualmente nós vamos banir o combustível de origem fóssil. O petróleo só servirá para outras coisas, para petroquímica, para cosmética, para remédios, para uma série de outros fatores, resinas, PET, essas coisas todas sempre serão fundamentais. Mas ela tem que evoluir para uma companhia, por exemplo, já começamos um polo de hidrogênio verde no Ceará. As multinacionais estão indo para lá, a Petrobras não quer. Para o brasileiro ver o escândalo com que nós estamos sendo assim, roubados a pretexto de entregar para o capital estrangeiro. O senhor já anunciou que vai recorrer a plebiscitos para decidir sobre grandes temas, principalmente quando não houver entendimento entre o Executivo e o Congresso, num eventual governo. E fala em dinâmica de alta energia de participação popular.
pretende fazer para engajar a população nesses debates, levando em conta que a maior parte do povo hoje corre atrás de emprego ou extrapola a carga horária trabalhando até 70 horas por dia para conseguir sobreviver? Como é que a gente vai 70 horas semanais. Desculpa, por dia é impossível. Como é que a gente vai conseguir, nessa semana, então, encaixar tempo ainda para as pessoas se preocuparem com essas discussões macro? Arona, isso é uma estratégia completa para tirar o Brasil dessa governança política que deu à corrupção e à fisiologia centralidade e crise. Vamos raciocinar juntos. Desde a redemocratização, o Brasil elegeu o Collor, que governou com essa gente e foi cassado. Depois elegemos o Fernando Henrique, que governou com essa mesma gente, nunca mais ganhou a eleição nacional, nem ele nem o PSDB. Saiu pela porta dos fundos. Depois elegemos o Lula, foi parar na cadeia, governou com essa gente. Depois elegemos a Dilma, foi cassada, governou com essa gente. Depois o Michel Temer, que o Lula trouxe para a linha de sucessão, governou com essa gente, foi preso. E depois o Bolsonaro se desmoraliza a olhos vistos, governando com essa gente, tendo prometido, né, moralizar a esculhambação, a corrupção do PT. Então aqui é o caminho da certeza da crise, da eternização dessa crise e do colapso da política, que é a linguagem da democracia. Hoje as pessoas sérias, os jovens, não querem mais saber de política. E sem a energia política, esse país está morto, morto mesmo, porque os problemas só serão resolvidos por uma alta energização da política. Então eu montei, com base na minha experiência, uma estratégia. E ela chega no fim, no plebiscito, mas ela tem uma estratégia dinâmica. Não é primeiro, amanhã já. O que vocês acham? Primeiro, nós não temos que ter medo disso. Chamar o povo para decidir o seu próprio destino é uma coisa que o mundo inteiro faz. A elite brasileira que é corrupta é que não quer, porque ela gosta do bastidor, ela gosta do suborno, ela gosta do puxadinho, ela gosta do conchava, do cochicho, onde rola aquilo que ela faz. Então, os políticos se elegem com o povo e operam as instituições rendidas ao lobby, como a gente pode demonstrar nessa nossa conversa aqui. Então, primeiro, fazer da campanha um plebiscito ao redor de um ideário. Em vez de votar Chico, Manel, Maria, como está aí, vamos fazer o seguinte, é o Ciro mais as ideias dele. Tem um livro, estou enchendo o saco do jornalismo, está aqui a minha proposta, a reforma tributária, onde é que vai, quanto custa, de onde é que vem o dinheiro, etc. Por quê? Porque isso estreita a distância entre um presidente reformista e um Congresso reativo. Porque presa de lobbies, de grupos de pressão, isso é normal na vida democrática do mundo inteiro, mas nós precisamos criar um caminho de consertar. Então, fazer um plebiscito sobre ideias. Se o povo vota no fulano com as ideias, então, segundo, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Existe quase um poder imperial no presidente da República que se elege. Fernando Henrique se elege com o real. Não souberam aproveitar. Jogou na lata do lixo, não propôs nada. O Lula teve o país na mão. Terminou com 86% de aprovação, nomeou a Dilma e a tragédia que se sucedeu no Brasil, botou Michel Temer, que é o Lula, é o campeão do Conchavo, está fazendo tudo igualzinho agora, trazendo o Alckmin para vice dele, depois de 30 anos de esculhambação recíproca entre eles. Foi bem. Então, os 6 primeiros meses tem que ser aquela proposta que você foi propor. Segundo, negociar. É normal, a gente tem que lecionar isso para o povo, que negociar é muito bom, não é ruim. É bom demais que você negocie. Você não é imperador do Brasil, nem eu quero ser ditador. Eu quero ser um presidente democrático. Então eu vou negociar com os políticos. Agora, negociar por cima da mesa, mas eu vou alargar a interlocução. Como? O Pacto Federativo rasgado. 23 estados estão quebrados no Brasil hoje. São 600 bilhões de reais, 4 estados, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, são 80% disso. Eu, com 120 bilhões de reais, eu restauro a condição do Amazonas investir. 13, 15% vão todo mês embora para Brasília. Eu troco com o governador aqui a sua mediação, com os prefeitos, prefeito de Manaus, etc., para ele vir em socorro da reforma do país, fazendo a mediação junto e compensando os deputados com investimentos, etc., etc. Aí, sim, persistiu o impasse. O impasse que o senhor chama isso é porque quando você coloca um projeto no Congresso, eles vão dizer sim ou não. É antes do não. Sim, nós vamos amadurecer tudo isso com esse mecanismo. Então, persistiu o impasse. Vamos pegar um exemplo prático. Eu estou propondo, e eu sou o único candidato que propõe com clareza, um imposto sobre grandes fortunas acima de 20 milhões de reais, com a alíquota de 0,5% a 1,5% progressiva. Que é semelhante àquela sua ideia de quando você foi ministro da Fazenda do Itamar. Esse é lucros e dividendos. É outro. Que era relativas à empresa, né? Isso, são dois. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático do que é o impasse provável ou possível. Né? Com certeza vai ser muito Então, eu vou propor 0,5%, 1% e 1,5% nos patrimônios acima de 20 milhões. Sabe quantos contribuintes eu alcanço? 58 mil pessoas. Está ali a concentração de renda do nosso país selvagem. Mas que tem só que são os donos da bola. São os donos da bola. São os donos das TVs, são os donos dos jornais, são os donos dos financiamentos dos políticos, etc, etc. Então a tendência é um impasse.
imposto demais, não sei o quê, imposto para político roubar, porque aí o argumento será sempre esse. Então tá bom, eu considero que isso aqui é essencial para resolver a equação de distribuição de renda do país, pretendo arrecadar 60 bilhões de reais e pretendo utilizar isso para fazer escola em tempo integral para todo mundo. 60 por ano, tá? Pronto, estabeleceu um impasse, não teve negociação, mediação, compensação, nada, então vamos chamar o povo para votar. Quem que você acha que ganha a parada? É evidente que o povo votará conosco, na proporção de 90% a 10%. Agora, Ciro, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você citou aqui algumas vezes, né, o nome do ex-presidente Lula, que vai para essa disputa junto com você, e você está ali hoje, pelo que as pesquisas apontam, flutuando em terceiro, quarto lugar, praticamente empatado ali, né? É inevitável pensar que é necessário ter esse voto do eleitor mais à esquerda, de centro-esquerda ou de esquerda, para, né, que se chegue no segundo turno. Ainda é muito evidente, ainda ecoa muito em cima de você a crítica à postura no segundo turno da eleição de 2018, você ainda sente esse impacto? Acha hoje, quase 4 anos depois, que... Quem faz isso é o petista fanático, que é igual o bolsonarista fanático. Sabe, não tem muito jeito. Essa gente não quer ouvir nada, eles vivem de olhos fechados, eles não querem compreender nada. E assim, estão fazendo um mal absolutamente trágico ao Brasil. Porque eu não estou falando de adjetivo, estou falando de coisa substantiva. Então vamos lá, o Lula hoje está dizendo que a política de preço da Petrobras é um crime, que o problema da Petrobras é que ela privatizou a BR Distribuidora. Isso é uma grande mentira. O Lula está mentindo descaradamente. Por quê? Porque a política de preço da Petrobras, a razão pela qual ela está em vigor, é a governança corporativa de uma companhia cujo 60% de capital não votante foi entregue ao acionista minoritário. Quem entregou? Fernando Henrique e Lula. Compreende? Então, isso é verdade. Se isso é verdade, nós precisamos amadurecer, isso é um problema concreto. Então, repare, as pessoas têm uma memória afetiva do Lula, eu estava lá, eu ajudei. Tem uma memória afetiva do Lula que é mentira. Toda essa tragédia que está acontecendo no Brasil foi produzida pelo Lula. Vamos recuperar, vocês têm arquivo aqui. Você que está nos acompanhando, vá no Google. Vamos recuperar as antecedências da eleição de 2018. O Lula mente descaradamente para o povo brasileiro que é candidato, confere? Mas ainda que a gente considere... Todos nós sabemos que ele era inelegível por causa da lei da ficha limpa, confere? Aí ele, inclusive, em seguida escolhe, para aperfeiçoar essa farsa, o Haddad. Quem é o Haddad? O Haddad tinha acabado de perder a reeleição em São Paulo um ano antes. No primeiro turno. Não, ele perdeu, tirou 16%, perdeu com todas as urnas. Será que é assim que se escolhe um candidato? Ele escolheu para perder. Todas as simulações, irmão, pesquisa, diziam que eu ganharia do Bolsonaro. Aí faz a fraude, desce o que ele queria fazer, que era deixar o Bolsonaro ganhar, arrebentar o país, para ele voltar, sem ter que explicar a roubalheira transformada em elemento central do seu modelo de poder e a crise econômica. Essa crise que nós estamos vivenciando não foi o Bolsonaro que produziu, não. O Bolsonaro tem conseguido agravá-la. Mas sabe quantas vezes na história do Brasil registrada o PIB brasileiro caiu 7%? Só uma, na mão do PT, com a Dilma. Percebe? Eu estou falando isso, se isso não for verdade, tudo bem, deve ser sacrificado como um réis mentiroso. Mas se isso for verdade, nós temos uma fraude ambulante no Brasil que se chama Luiz Inácio. E eu rompi para nunca mais. E assim, isso está muito claro. Nunca mais, porque para mim ele é o grande responsável por essa tragédia social, econômica e moral que o país está vivendo. Então, considerando que Lula mente, Bolsonaro mente, que os dois são ruins na economia, um está só completando o trabalho que o outro começou, não existe entre eles dois nenhuma diferença, e aí eu cito a pauta de costume, né? Mas uma diferença que justifique um voto útil num eventual segundo turno? Veja, voto útil é uma coisa completamente despolitizada, porque se o Lula tivesse alguma coerência em voto útil, quem tinha que ter votado em mim na eleição passada? Eu ganharia do Bolsonaro, todas as pesquisas mostravam isso. O que eles fizeram? Levaram à última consequência tudo que estava previsto. E tem hoje gravações do Zé Disseu dizendo, não, precisamos deixar o Bolsonaro ganhar, porque aí ele arrebenta o país e, de fato, destruiu tudo, a mostrar que o Lula não fez uma inovação institucional sequer. Agora, eu estou propondo um novo modelo econômico para o país. Nós precisamos discutir isso. Eu estou propondo um novo modelo. Por que nós precisamos discutir isso? Eu vou te explicar. Entre 1930, está aí no meu livro, e 1980, 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. 6,7% em média. Entre 80 e 2010, o país despenca para 2,5% de crescimento econômico. Esse é o crescimento do Lula, do período Lula.
2,5% de crescimento, que é igual ao do Fernando Henrique. Vai lá em cima e depois quebra. E entre 2010 e 2020, o país, pela primeira vez em 120 anos de história registrada, cresce zero. 20 milhões de brasileirinhos nasceram nesse período. Estão passando fome. 129 milhões de pessoas estão comendo precariamente no Brasil. Isso é obra dessa gente. Por isso que nós precisamos mudar o modelo econômico, porque não é Chico, Maria ou Manel. Olha as datas. O senhor tem falado muito uma frase, o Brasil precisa acordar, né? Para essa realidade. Precisa acordar. Quem é que vai acordar o Brasil? Eu vou fazer todo o barulho que eu puder. Por falar nisso, Pode seguir. o apresentador José Luiz da Atena já respondeu o convite do PDT para ser candidato a vice? Como é que vai ser essa caminhada aí? A imprensa também, no seu papel, tenta antecipar os movimentos de uma conversa que está sendo de todo mundo com todo mundo nesse momento. Então, o que vazou não corresponde propriamente à realidade. O que nós estamos fazendo é um esforço de ampliar o diálogo com essas forças ao centro-esquerda do espectro político brasileiro. Partidariamente, quem tem as ideias que eu tenho, não vai ter vida mansa. Estou propondo, por exemplo, dar a última palavra na votação, tirando do lobby, do suborno. O senhor mesmo fala que é uma rebeldia da experiência. É uma rebeldia. Né? Então não serão, esses políticos serão tipo Lira. O Lira vai querer o Satanás na presidência porque não me quer. E eu não quero ele também. Então está tudo certo. Mas quem vai lhe querer nesse contexto? Sim, eu espero que o povo vice, brasileiro... Não, então vamos lá. Então o que é que eu estou conversando? Eu só vou escolher meu vice em julho. Certo. O Datena é um velho amigo meu de longa data. Quem me apresentou o Datena foi o Sócrates, jogador do Corinthians, da democracia corintiana, de quem eu era muito amigo. E Aruana corintiano, só para lhe avisar, viu? Eu era muito amigo dele e tal, como sou amigo também do Casagrande. Ainda hoje, muito amigo dele, admirador. Então, essa gente da democracia, minha geração... Então, veja, o Datena é uma vocação. Eu tenho dito para ele, olha, você tem vocação política. E ele fica ali, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Então, ele disse, eu gostaria de ser vice. Eu digo, olha, nada contra. Agora, eu não posso fechar vice agora, porque até julho eu tenho que ter a porta aberta para um entendimento. Né? Capturar aí uma fração qualquer desses que não estão alinhados nem com Lula nem com Bolsonaro. Não é tarefa fácil, mas eu vou tentar disciplinado e humildemente fazê-lo. No limite, se não conseguir, você filiando ao PDT, fica prefeito, não tem problema nenhum. Né? E eu fiquei feliz porque eu vi uma pesquisa hoje, ele está folgado para senador em São Paulo. Sim. Mas, enfim, pesando e medindo, eu só vou escolher o vice em julho. O senhor falou em projeto nacional, está aqui no seu livro, aqui, né, projeto nacional. Eu queria saber onde entra o Amazonas nesse seu projeto nacional. A gente está aqui, a gente está num momento que a gente está tendo discussões, teve recentemente a situação da mineração que nunca chegou tão próximo aqui de Manaus, o garimpo chegando de maneira agressiva aqui na proximidade de Manaus. Né, talvez por isso a gente tenha olhado para esse problema de novo, sabendo que ele já existe há muito tempo. A gente tem a discussão agora por conta da crise dos fertilizantes, lá do potássio, de Autazes. O que o Amazonas pode oferecer para esse novo Brasil que está aí no seu radar? Veja, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu advogo, que eu tenho construído a muitas mãos e é fruto da minha vivência, né, ele compreende o Brasil como ele é, os diversos Brasis contidos na nossa unidade. E a Amazônia hoje é a questão mais delicada que o Brasil tem para manejar, por nós mesmos e pela nossa inserção internacional. Do jeito que as coisas estão indo, nós vamos tomar uma trauletada muito grave, muito proximamente, já estamos começando a tomar. Então, no grande embate chinês-americano, a questão das tecnologias e da indústria 4.0 em cima da mesa, os chineses, que são muito hábeis, estão se acertando com o mundo rural americano, norte-americano. Então, credenciaram 23 frigoríficos norte-americanos. E eu leio os documentos chineses, eles estão se comprometendo consigo mesmo de se emancipar em matéria de proteína vegetal, leia-se soja, em 4 anos. Estão na África ensinando os angolanos a plantar soja. Então, veja, e o neoprotecionismo usa a nossa imprudência, a nossa incapacidade de manejar o nosso território, de nos assenhorear, de dar enforcement nas nossas regras, nas nossas leis, e de legitimar nossas políticas com o nosso próprio povo. Então, essa questão da Amazônia toma uma centralidade no projeto pelo Brasil. E aí, vamos lá, você tem um problema na Amazônia que é: o que eu vou fazer com 40 milhões de pessoas que foram convencidas, uma geraçãozinha atrás, por regra, muitos cearenses estavam aqui no princípio do século XX, não é? Meu avô, inclusive, vieram
para a Amazônia. Foi uma grande diáspora brasileira, nordestina, a seca. Tem crônicas, eu escrevo um romance sobre isso, para a Hora Vaga e tal. Meu avô foi um desses migrantes que veio para cá. Ondas de migração e tal. Nós convencemos 40 milhões de pessoas, gaúchos, conterrâneos do Nordeste e tal, para vir para a Amazônia, integrar para não entregar. E a condição que esta população tinha de receber o papel do INCRA, a titular da terra, era provar que desmatou. Uma geraçãozinha atrás. E agora eles não compreendem como é que aquilo que era a condição que o governo impunha para dar o papel da terra, agora transforma ele num bandido, execrado. Por isso que o Bolsonaro tira 70% dos votos na Amazônia. Por quê? Porque esse eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, de um ambientalismo identitário, né? Parece assim que não percebe que são 40 milhões de pessoas. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo, que são todas ferramentas de planejamento e de estratégia que eu tenho vivência nisso, fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. Então, esse zoneamento, para ser válido, ele tem que partir de uma forte validação pelo povo. Aqui pode, aqui não pode. E eu preciso entregar ao não pode uma reconversão produtiva e uma capacitação e um financiamento e uma ferramenta para que essas pessoas evoluam para criar seus filhos com decência, com dignidade, de forma ambientalmente sustentável, não é? E isso tudo a gente tem que fazer. O Brasil tem potencial de uma biotecnologia, foi criado um instituto de biotecnologia, nunca saiu do papel. A inteligência acumulada no INPA está sendo dissipada, todos os técnicos indo embora, se acabando, o Emílio Gueldi tem uma memória, eu conheço tudo isso, compreende? Então eu vou fazer o quê? Venho para dentro, e aí uma vez, aqui pode, aqui não pode, eu dou um exemplo prático para as pessoas. O ambiente delicado no Ceará é a Caatinga e as dunas. E vivi ali, as turras. Eu vou botar energia eólica, não pode, porque não sei o quê, pode, não pode, eu vou botar um hotel, pode, não pode, a confusão do diabo. O que é que nós fizemos? Zoneamento econômico e ecológico. Pegamos todo o litoral do Ceará, validamos isso com os técnicos, validamos com a população, validamos com os pescadores, validamos com, enfim, todo mundo que tem interesse legítimo nisso, e aqui está estabelecido, aqui pode, aqui não pode. Então o licenciamento agora é praticamente automático, como também é automático, não pode, acabou. Não tem mais vender dificuldade para, quer dizer, criar dificuldade para vender facilidade, corrupção, ajuizamento de Ministério Público. Então vamos lá, potássio. Então, se potássio, eu tive com os Maru, os índios, hoje. Eles estão desorientados, eles querem ser ouvidos, eles querem saber. Mas eu acho que nessas questões tem que ter um estatal. Porque se você entregar para uma multinacional, ela vai fazer um buraco, pouco importa que se lixe a população tradicional, que se lixe o meio ambiente, porque o meio ambiente é bom dar goela para fora para os outros. Pois é, mas no meu caso, eu quero botar isso uma estatal, em que a estatal ela tenha, vamos dizer, a eficiência dela rebatida com o interesse público. Qual seja, me importa autonomizar o Brasil em fertilizante, 80% de fertilizante dessa nação importado do estrangeiro. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. O senhor estreou essa semana o Giro do Ciro, ampliando a presença Você nas tá redes bem sociais. Essa foi fácil. O modelo de campanha vai ser esse, com foco no digital? E como é que vai equilibrar as ações digitais com esse olho no olho também, que ainda precisa na campanha ou não? Tem. É o seguinte, eu consegui uma tecnologia israelense inacreditável, que não é cara, mas eu não vou entregar para os adversários, que me acompanhará se eu for, por exemplo, para a Cabeça do Cachorro, voltar onde eu já fui algumas vezes, ou para Tabatinga, ou estiver no meio da floresta e tal, lá em Urucuru e tal, eu vou falar via satélite ao vivo de onde eu estiver. Você vai fazer inveja para muito amazonense. Claro. É uma mochilinha. E aí, a ideia é estar presente nas redes sociais pela campanha digitalizada. Eu quero que as pessoas dessacralizem isso. Eu tenho horror a mito. Horror a mito. Sabe, mito Lula, mito Bolsonaro, isso tudo é mentira. Tudo é mentira. Nós precisamos transformar a política num exercício coletivo, sabe, na defesa de ideias, porque a perenidade das ideias é que vai mudar o país. E então, eu quero dessacralizar. Eu nunca tive vocação para mito. Fui o governador mais popular na minha geração, o prefeito de capital mais popular na minha geração, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Falo nisso lateralmente, porque eu acho fundamental politizar as pessoas saberem o que está acontecendo com a política de preço da Petrobras, do gás de cozinha delas e tal. Porque, por exemplo, estou denunciando
que eu já soube, tenho informações importantes lá de dentro, gente muito querida minha, que eu tenho entranhado todo o governo e tal, que estão planejando privatizar o gasoduto Coari-Manaus. E que o consórcio que está já com a predileção desses tempos de ladroeira, de grande atacado, é um consórcio que envolve os Moreira Salles com o BTG. Estou dando para vocês aqui o nome do boi. E deixa eu lhe falar outra coisa também. Assim como ele fizer... Garantido ou caprichoso, que eu já vi muitas vezes também. Às vezes eles se juntam também, né? De repente. Agora deixa eu te perguntar. O senhor falou, de novo, o senhor falou muitas vezes no Lula, mas falou outras vezes no Bolsonaro. Claro, o presidente não citou nenhuma vez Sérgio Moro, que é alguém que está aparentemente nas pesquisas colado. Ele é uma ameaça para o senhor ou você está olhando só para frente, ali para cima? Ele é uma ameaça Porque ele também acaba sendo visto como um mito, de certa forma, né, por muita gente. Ele é uma dessas imposturas. Então você tem um povo brasileiro machucado pela questão da corrupção impune, generalizada, e ele se apresenta como um paladino da moralidade, sendo ele próprio um grande corrupto. Por quê? Porque um cidadão que, sendo juiz, condena um político, subtrai os direitos políticos desse cidadão de participar da eleição e vai ser ministro do outro, mediante uma promessa de vantagem, leia-se corrupção passiva, que era o cargo de ministro vitalício do Supremo, é um corrupto. Aí sai do governo e vai trabalhar em qualquer lugar que ele podia trabalhar, menos num. Ele exatamente nesse que ele vai trabalhar, uma multinacional, cujo 70% de faturamento no Brasil é a administração da massa falida, nomeado por juízes, colegas dele, Moro, sabe? A massa falida das empresas que ele quebrou. Aí diz que não ficou rico, eu não sei qual é o conceito que ele tem de riqueza, 3 milhões e 600 mil reais em 10 meses de trabalho. Que trabalho? Vender informação privilegiada, tráfico de influência, tudo isso é corrupção, na veia. Esse é um bandido. Aí se apresenta para o povo brasileiro com qual credencial? Qual é a credencial? Você já foi assim, um grande administrador, um político habilidoso. Então qual é a credencial desse pilantra? Você que pediu para eu falar sobre ele, está falando. O que eu penso dele é pilantra, bandido, corrupto. É isso aí que eu acho. Por falar em o que você pensa, a gente tem aqui no podcast do Sim Não, a gente reproduz uma sessão que a gente tem no jornal todo dia, que é o Sobe e Desce. Sobe e Desce. Então a gente escolhe sempre, no jornal são 2 pessoas para subir e 2 para descer, e aqui a gente pede para o convidado apontar um. Quem sobe, na sua opinião, no Brasil ou no mundo de hoje? Eu ando muito assustado com o que estou assistindo acontecer no mundo. Porque você toma, por exemplo, essa guerra. É mais fácil, né? Você toma essa guerra da Ucrânia. Você veja. Então, o Brasil não pode ficar em outro lugar que não seja condenar a invasão, a guerra. Porque são princípios que o Barão do Rio Branco nos legou, né, que explicam essa unidade do país. Foi o Barão do Rio Branco que acertou a anexação do Acre ao Brasil e a normalização das nossas relações com a Bolívia. Só para dar exemplo. Então, nós, por apego ao princípio, advogamos a solução não violenta ou pacífica dos conflitos e a não intervenção em assuntos domésticos. Portanto, condenar. Porém, vamos lá. É razoável que essa força chamada OTAN, completamente anacrônica, que foi criada para proteger a Europa Ocidental de uma possível invasão pelo Pacto de Varsóvia, que quando a dissolução da União Soviética morre, e aí você leva a OTAN, uma força anacrônica, até a fronteira da Rússia. É razoável isso? Não é razoável isso. Então, percebe, a moralidade global está... Quem que eu diria que cresce? Uma pessoa que acabou de sair da cena numa hora impossível, porque talvez administrasse diferente. Angela Merkel, sobe para mim. E desce? Bolsonaro. O Bolsonaro é uma tragédia completa. Deixa eu dar um número para vocês. Acabou de se consolidar no Brasil 650 mil mortes. Você sabe que o Brasil tem 4 vezes a média de mortes do mundo? Sim. Qual é a explicação? Nós não somos o país mais pobre da África, nós não somos o país mais pobre do leste da Europa. A explicação é a anticiência, é um presidente boçal, assassino, né, que nós temos na presidência do Brasil. É possível reverter isso ainda? Esse tipo do mal, do negacionismo que ficou, né, que acabou trazendo isso? Não, o mal é extenso, porque no Brasil, quando você faz uma pesquisa hoje, 12% da população afirma que acredita que a Terra é plana. Então você tem um presidente da República que deforma a opinião das pessoas. Então você vê o seguinte,
Há 5 anos atrás, eu vou até falar cifrado para não fazer propaganda, porque isso é tudo jogo, que é um tal de um canalha global que se chama Steve Bannon, que está aqui a serviço aí dos americanos e trabalha com os filhos do Bolsonaro e para ele. Então veja, o Bolsonaro, se nós discutirmos emprego, informalidade, preço do combustível, preço do gás de cozinha, não sei o que, então o Bolsonaro está morto. Recessão econômica, inflação, está morto. Então, qual é a tese? A tese é você ir para outro lugar e tentar criar comoções num ambiente em que o pobre deixa de discutir o seu destino e as causas da sua miséria para discutir virtudes morais ou religiosas, etc. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, agora você pegar um filme que o Ministério da Justiça licenciou, em que os atores fazem lá umas coisas de extremo mau gosto, que foi licenciado, sim, que foi elogiado quando o Picareta lançado, né? Foi elogiado por eles. E agora, quando ele era aliado, de certa forma. Então agora satanizando o ator, que desde que o ser humano é ser humano, que o teatro, né, personifica figuras ruins e boas, e vilões e coisa para contar uma história. E é isso que é um presidente, sabe, o obscurantista, anti-ciência e genocida. Ele vai pagar muito caro. É isso. Eu não sou o Lula, não. O Lula já se acertou com ele, então ambos se protegendo, mas eu vou fazer ele pagar cada uma dessas coisas que ele fez com o povo brasileiro. Olha aí, com essa promessa a gente vai encerrar o programa, passou rápido. Eu queria pedir para nesse final você deixar uma palavra para o eleitor do Amazonas, para o povo do Amazonas. Eu tenho a honra hoje de ter recebido o título de cidadão. Eu quero dizer que é muito menos por gratidão por alguma coisa que eu já fiz. Está a minha assinatura na prorrogação da Zona Franca de Manaus. O então governador Eduardo Braga testemunha isso, que eu arranquei a assinatura do Lula dentro do avião, né, para prorrogar. Eu criei uma rádio para que houvesse na população do Alto Solimões, Tabatinga especialmente, soube hoje que o bispo, que era meu parceiro e amigo, morreu, para que eles ouvissem a rádio em português. Trabalhei com os ticunas lá no Alto Solimões, conheço bastante bem esse lugar. E vocês podem contar comigo para o que deve. O Brasil precisa que a Amazônia seja administrada de forma correta, e Manaus é uma cidade líder dessa Amazônia que eu sonho. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui, nos acompanhe nas redes sociais, acesse o www.cinenão.com.br e até a próxima. Tchau.